Fala aí, pessoal, tudo bem? Apresentando aqui o nosso data center da Fored, construído pela Trusted Data. Desafio imenso colocar isso aqui de pé. Para a gente foi uma loucura, porque nós não conhecíamos nada de data center. E a Trusted Data foi um grande parceiro para a gente, porque a gente tinha dúvidas muito básicas, né, sobre o que estava sendo colocado, sobre o que estava sendo construído, sobre como de fato isso aqui tudo opera, né? Mas agora, depois de pronto, a gente está bastante contente, eu e meu sócio. E a gente já está vendo o resultado disso aqui no dia a dia, na prática, né? Os clientes procurando, empresas da região nos procurando. O objetivo desse data center era ser um data center edge, ele nasceu para ser um data center de pequeno porte, da maneira como vocês estão vendo aqui, 14 a 16 racks. Nessa estrutura a gente pretende crescer um pouco ainda, mas o objetivo dele é ser edge e é atender os clientes que estão aqui próximos da gente, aqui na nossa região. Foi uma experiência muito gratificante, foi muito prazerosa, né? Desafiadora também, participar desse processo de construção. E está aí inaugurado, está aí rodando. Meu agradecimento especial à Trusted Data, ao Matheus, ao Clodoaldo e toda a equipe deles lá. Mais uma vez, né, a gente não teria conseguido dar conta desse desafio se não fosse o apoio que eles prestaram para a gente durante toda a fase, principalmente nos pequenos detalhes, de entender as coisas do dia a dia, entender o que a gente tinha que fazer em cada momento. Isso aí foi fantástico para a gente. Então, pessoal, abração para vocês aí. Valeu, Trusted Data. Bom, pessoal, já estamos aqui dentro do Data Center e a ideia agora é bater um papo com o Matheus e apresentar para vocês um pouquinho das soluções que foram aplicadas aqui para que a gente tenha, de fato, uma infraestrutura com alta confiabilidade. Matheus, primeira coisa que eu notei aqui, diferente dos data centers que normalmente a gente faz, quando a gente usa o conceito Edge, é que esse cara aqui tem piso elevado, certo? Exatamente. Esse é um projeto que foi totalmente desenhado para atender a TIA 942, né, o padrão de certificação TIA, no nível 3, então rated 3. Ele aplica conceitos do Edge, né, que são ambientes menores, então algumas coisas elas são diferentes do ambiente tradicional. Até é importante saber que a TIA 942 lançou um adendo só para Edge, né, justamente para simplificar algumas coisas. E aqui a gente tem um ambiente com piso elevado, diferente da maioria, Sim. você falou. A gente tem um piso elevado aqui de 50 centímetros, toda a parte elétrica ela corre por baixo, né? A gente tem os acessos aqui embaixo do prédio para a área externa, nas caixas de passagem, todos feitos com Rockstack, para garantir também estanqueidade, enfim, garantir que não vai entrar sujeira, poeira, água, corredor, enfim, tudo que pode afetar o ambiente, né? E a gente tem as soluções que nos outros cases a gente também tinha. Né? Legal. E aí vamos falar um pouquinho mais detalhadamente de cada coisa. Aqui o ar-condicionado, por ter piso elevado, é um ar downflow, não é um ar in-roll, como qual que é a principal diferença do ponto de vista assim, de aplicação, eficiência? Por que nesse projeto a Trusted optou em especificar downflow e não in-roll, como nós fizemos nos últimos? Esse cliente tinha a necessidade de piso elevado, né? Ele preferiu ir para o piso elevado. E aí o ar de precisão downflow, né, ele tem um fluxo de ar muito maior se comparado com a máquina in-roll. Né? Legal. Então, para disposição, né, para o layout que foi desenhado aqui, nesse caso, que foi construído a estrutura de alvenaria para atender o projeto, era a solução que se adequou mais ao ambiente, né, e para a capacidade de climatização que ele precisaria aqui, certo, ganhando ainda um certo espaço para colocar mais racks. Então, foi feita essa opção, né, por ter flexibilidade de espaço, que acho que é o grande ponto, comparado com os outros que a gente costuma fazer. Né? Não, legal, cara. A gente está com o confinamento aberto, mas se eu não estou enganado aqui, o confinamento tá para corredor frio, certo? Exato. Então, pessoal, a ideia aqui é que a gente tenha essas máquinas, né, injetando ar frio por debaixo do piso elevado, inundar esse confinamento aqui com ar frio, e aqui onde a gente está, né, no perímetro, a gente espera que tenha uma temperatura ali próximo dos 30 e aqui dentro próximo dos 20 graus, certo? Exatamente. Hoje não, né, porque o data center está sendo inaugurado hoje. Sim. A partir de amanhã, provavelmente o pessoal vai começar a fazer o moving, né, do ambiente antigo para cá. Então a gente tem uma carga, mas ela ainda é pequena. Legal. Bom, falando um pouco aqui de outros elementos, né, a gente falou que a elétrica, então, aqui está por baixo. Toda a parte de cabeamento lógico, né, seja fibra ou cobre, estão correndo por cima aqui. Depois a gente vai ter algumas tomadas também. Para fibra, a gente está usando a tradicional solução, que é o Fiber Runner, né? Uma solução de encaminhamento plástico, LSZH, tá, pessoal? Muito importante isso. Para a parte de cobre, a gente usa o Regrid, né? Que é aquela famosa
calha invertida, né? A gente tem uma resistência mecânica melhor, o tempo de instalação é melhor. Então tá todos os sistemas estão aqui nesse data center. Ah, e aqui também tem uma outra questão, né? Estou vendo aqui também que a gente está com rotas redundantes para tudo, né, Matheus? É totalmente redundante, tanto a parte de telecom, quanto o PS, ar-condicionado, gerador, para atender a certificação nível 3. Né? Então, aqui a gente tem dobrado tanto a rota de UTP, quanto a rota de fibra ótica. Então são duas calhas correndo A e B para cada sistema, e aí a gente chega lá na sala de telecom, vocês vão ver lá a entrada, que faz a interconexão aqui com os racks concentradores. Né? Bom, pessoal, esse data center ele conta com cabeamento estruturado e com rotas redundantes, tá? Então, esses racks que ficam aqui nas extremidades do confinamento são os racks de cabeamento. Então, aqui eu tenho rota A e aqui rota B, tá? Então, todos os demais racks se comunicam com esses dois racks aqui que a gente chama de MDA, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês do que a gente tem aqui, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a solução de fibra ótica. É uma solução toda pré-terminada, que usa a tecnologia PAN-MPO, né, da Panduit. E aqui a gente tem também uma solução em cobre, né, em categoria 6A. Aqui eu posso ligar e desligar, né, porque ainda não está em operação, mas com a tecnologia também da Panduit aqui, já chamada de Varimatrix, tá? Que é uma solução em categoria 6A, UTP, onde a gente tem ali todas as condições de eliminar os efeitos do Allen Crosstalk, que é um grande diferencial. Bom, pessoal, continuando aqui o nosso tour pelo data center da Fored, nós temos aqui as duas máquinas de ar de precisão. Tá? São duas máquinas de 45 kW, insuflamento downflow, né? Ela insufla o ar por baixo do piso. A gente tem as grelhas aqui jogando ar na direção dos racks. Essas duas máquinas elas têm comunicação, então elas trabalham num revezamento. Esse revezamento tem múltiplas possibilidades, né? Configurações. Dá para trabalhar as duas dividindo carga, uma em stand-by, a outra funcionando, ou elas fazendo rodízio. Tá? E aqui está preparado para receber uma terceira máquina de ar, para complementar aqui a carga quando ele chegar na carga final. Tá? No display você consegue ter informações de temperatura, né, que a máquina está insuflando, consegue ver porcentagem de umidade do ar, e aí tem uma série de outras informações aqui dentro do painel. Né? Você precisa desbloquear aqui com a senha de operador, né, por exemplo, para poder visualizar e fazer eventuais ajustes, né, de temperatura e umidade, configurar a temperatura que você quer que o ar seja jogado na frente dos racks, ou a temperatura de retorno, né, que está voltando para a máquina, que seria a temperatura mais quente. Então você tem uma série de configurações e as máquinas são monitoradas remotamente também. Tá? Então você tem essa possibilidade de monitorá-las remotamente. E elas vão se comunicar para trabalhar junto. Continuando, Filipão, conta um pouco pra gente aí como que funciona a PDU da Panduit, qual é o princípio dela, o que ela tem de recurso. Então vamos lá. Aqui nós estamos trabalhando com o circuito A e B, né? Os equipamentos, a maioria deles aqui tem fonte redundante. E a nossa PDU tem um diferencial importante, que ela funciona como um gateway também, né? Então, além dela distribuir e monitorar os principais parâmetros de energia, tensão, balanceamento de carga, né, e por aí vai, ela também funciona como um gateway para coletar toda a parte de informação que vem dos sensores, tá? Mas a gente tem um sensor ali que está pegando temperatura e umidade em 3 pontos diferentes, em 3 alturas diferentes ali do rack, né? E aí, esse sensor está conectado numa porta aqui, né? Ou seja, toda a gestão dos sensores também é feita pela PDU. Né? Outra vantagem que a gente tem também, Matheus, quando a gente fala de sensores, de PDUs, né? Todos esses equipamentos eles são monitorados, né? Então implica que eu tenho que ter lá uma porta, né? Um equipamento ativo para poder fazer essa coleta de dados. O nosso sistema de PDUs, a gente consegue trabalhar em daisy chain ligando até 4 PDUs em uma única porta de switch, né? Em 4 PDUs eu posso ter aí até 32 sensores pendurados, né, com uma única porta de gerência. Tá? Perfeito, excelente. Vamos lá conhecer então a sala de telecom? Vamos lá. Bom, pessoal, então aqui a gente se encontra na sala de operadoras. Tá? O ambiente é um só, né, mas a gente tem aqui barreiras físicas, né, um gradil aqui que separa então o ambiente de entrada aqui de operadoras da área branca mesmo do data center, do ambiente de produção do data center. Tá? Então isso
mais um nível de segurança para evitar, né, que pessoas, né, que não tenham que estar lá dentro tenham esse acesso, tá? Então, Matheus, notei que tem vários equipamentos aqui, né? Basicamente a gente tem aqui a abordagem, né, das diversas operadoras, né? Exatamente. O que você pode falar aqui do projeto em si, né? Como é que foi pensado aqui? Bom, nós temos a entrada de fibra que vem aqui por baixo, né? A gente tem um Rockstack que garante tudo aquilo que a gente já falou no vídeo anterior. São 2 racks, porque a gente tem A e B, né? Então a gente tem as 2 rotas. Aqui ainda não tem a dupla abordagem de tudo, por isso que não está separado, né? A e B aqui no rack, mas já começou a ser populado com as primeiras operadoras que estão chegando. Então, aqui nesse rack a gente tem todos os modems, né? Vão ficar todos os modems das operadoras que vão chegar nesse ponto. E aí em cima a gente tem um espelhamento que vai lá para dentro do rack concentrador, né? Então, aí o Felipe pode explicar um pouco melhor, mas esse espelhamento vai direto lá para dentro e a gente vai fazer essa interconexão com os racks para que os clientes tenham os acessos de conectividade, né? Ah, legal, pessoal. Então, bom, esse cassete aqui, né, a gente tá trabalhando com DO de 4 U's, esse cassete aqui é o que está fazendo a conexão com aquele rack que nós mostramos no começo do vídeo. Exatamente. Tá? Então, como a gente colocou aqui, né, DO rota A, DO rota B, né, esses 2 elementos aqui eles estão abordando tanto o rack de distribuição da rota A quanto da rota B. Tá? Acho que basicamente essa é a ideia. Aqui ainda está vazio, né, porque está começando a popular. Exatamente, o data center vai entrar em operação nas próximas semanas, então as operadoras começaram a fazer aqui, entraram já, né, colocaram os seus equipamentos, foi feita a fusão, então aqui está esperando para fazer a interconexão com os racks internos do data center. Legal, isso demonstra mais uma vez também a modularidade da solução, né? Isso que é bacana, então você consegue começar com um cassete, nesse caso aqui, você vai até 12 cassetes, que vai te dar um total de 288 fibras, né? É bastante coisa, é uma densidade alta para 4 U's, né? Isso. E a gente tem um rack aberto, 2 postes da Panduit, né, com organizadores verticais. Então esse é um rack que ocupa pouco espaço e é ideal para esse tipo de aplicação, principalmente aí para conversão de entrada de fibra para dentro do ambiente. Né? E aí, não sei se estão conseguindo ver aí, pessoal, mas a gente usa a mesma infraestrutura, né, que está fazendo a distribuição interna do data center, ou seja, o grid para a parte de cobre, Fiber Runner para a parte de fibra, para fazer também essa intercomunicação, tá? Entre ambientes, tá? Uma coisa muito importante, né, para reforçar aqui dentro desse ambiente é que isso tudo que o Felipe mostrou está pré-conectorizado, né? Então a gente está utilizando aqui cabo trunk MPO. Esse trunk ele já está levando essas fibras lá dentro para esse rack, e aqui eu não preciso passar nenhum cabo a mais. Então toda vez que entrar um operador eu vou lançar um petcoid para lá? Não, pelo contrário, você vai fazer a ativação aqui em cima desse DIO e esse DIO vai estar espelhado lá para dentro. Então nunca vai um cabo desconhecido para o ambiente de dentro, né? Então esse é um ponto muito importante que a gente sempre reforça para os clientes, a praticidade do MPO, claro, para você fazer uma nova ativação. Então amanhã, se eu precisar pôr mais um cassete e ativar mais 24 pontos, eu consigo fazer isso com uma velocidade muito rápida, né? Não, com certeza. E também tem questões de migração de velocidade, né? Sim. Então, hoje a gente usa como um cabo ali que ele vai perdurar, né, por várias gerações, porque hoje você está utilizando aqui 12 ou 24 links para 10 GB, né? Amanhã depois ele pode se tornar um link de 40, um link de 100, dependendo da topologia que você for utilizar, né? Perfeito. Bom, acho que faltou agora a gente mostrar a parte de UPS, né? Vamos mostrar um pouquinho da sala elétrica. Aqui, só para finalizar, a gente tem um recurso muito interessante da Panduit, que são essas portas escamoteáveis, né? A gente consegue abrir tanto de um lado quanto do outro. Então, facilita também na hora de você manusear os cabos, fazer a passagem de um cabo de um lado para o outro. Fica muito fácil com esse tipo de porta. Vamos lá, pessoal, vamos para a sala elétrica. Matheus, tão importante aqui quanto a parte lógica é a redundância elétrica do data center, né? E eu notei andando aqui que são diversos quadros, né? Você podia falar um pouco para a gente aqui do que cada quadro desse faz aqui dentro? Perfeito. Bom, como eu falei, esse é um projeto para ser certificado, então os quadros seguem algumas recomendações da norma, né, em relação à distribuição, né, o que alimenta o que de maneira separada. Então, se você olhar dentro do projeto aí, a gente vai fazer um take depois para vocês acompanharem o ambiente inteiro. A gente tem aqui o lado A, que são as alimentações das PDUs A. Do lado de lá a gente tem o lado B, né, que alimenta as PDUs do lado B de cada rack.
Esses quadros, eles têm multimedidor, né, para você acompanhar aqui e medir as grandezas elétricas, são quadros importantes. E dentro dele, a gente tem os disjuntores de distribuição, que são do tipo plugin. Qual que é a importância de ser um disjuntor plugin? Facilidade de remover isso a quente, né? A gente pode fazer a troca desse disjuntor sem parada, né? Esse é o grande facilitador. Então, a gente utiliza isso. Os quadros de alimentação, eles têm bypass. Eu consigo fazer um bypass do UPS, se eu precisar extrair o UPS lá, tirar ele para fazer uma manutenção, alguma coisa assim, eu tenho aqui uma maneira de manobrar para que a gente consiga extrair esse UPS sem parar a operação. Então, todos os quadros dimensionados para isso, com medição, né? A gente tem logo em seguida os quadros que alimentam as máquinas de ar, são quadros um pouco diferentes, né? Esses quadros, eles têm uma chave, né, comutadora, vou abrir no meio aqui, mais fácil, e as máquinas têm uma alimentação só, e essa chave motorizada, ela vai ficar ouvindo tanto o ramo A quanto o B, e vai fazer essa transferência por aqui, né, dentro desse quadro. Então a gente tem quadros separados aqui para a parte de cooling e para a parte de alimentação dos Exato. racks. Esse aqui é a última instância antes da gente chegar lá nas PDUs, que é o último nível de gerência da energia. Perfeito. Então cada um desses disjuntores que vocês viram aqui tem uma alimentação chegando em uma régua que está aqui dentro do rack. Então para cada PDU a gente tem uma alimentação, uma vindo daqui e uma vindo do lado B. Tá? Esse é o lado A, o outro é o lado B. Então essa segmentação é muito importante. Legal, cara. Queria falar um pouquinho agora do sistema de combate a incêndio. Claro. Né? O que a gente tá utilizando aqui então nesse data center? A gente está utilizando aqui o gás FK512, muito conhecido pelo nome comercial gás Novec. Né? Novec é um gás 3M, uma marca 3M, mas o nome do agente, né, o código químico é FK512, né, está identificado aqui. Então, o cilindro ele é dimensionado de acordo com a área, né, em metro cúbico, preciso saber a cubagem da área, para poder inundar essa sala de gás quando tiver um princípio de incêndio. Né? Claro que existem alguns mecanismos para evitar que isso seja disparado num falso positivo, eventualmente. Aquele sistema de dupla checagem, né? Exatamente. Então a gente vai mostrar ali na outra área os painéis, né, no detalhe, vocês vão ver aí no take. A gente tem o VESDA, que é a detecção precoce, que fica aspirando o ar do ambiente e fazendo uma análise bem minuciosa de eventuais partículas ali de um princípio de incêndio. E aí eu só tenho a efetivação do disparo do gás quando eu tenho uma confirmação dupla. Quando o meu sensor de fumaça convencional detecta e o meu VESDA também está alarmado. Então, na hora que eu tiver uma combinação dos dois, que o agente vai atuar, vai disparar, vai inundar o ambiente e conter o incêndio com o princípio de resfriamento. Tá? Até porque não é barato, né? A parte cara é o gás que está aí dentro, né? Exatamente. Esse é um gás que não é barato, mas ele te garante proteção dos ativos e da operação, que é mais importante até do que os ativos. Então, a gente sabe que o data center é um ambiente de missão crítica, não pode parar de funcionar. Então, na hora que eu tenho um princípio de incêndio ali, um foco num determinado local no meu ambiente, esse foco, se ele for contido no momento ideal, eu não vou propagar isso para o restante. E aí a minha operação continua. Né? Claro. Ele não é prejudicial para equipamentos, pelo contrário, é para esse tipo de aplicação. E se tiver pessoas também trabalhando dentro do ambiente, ele não é nem um pouco prejudicial à saúde, não vai causar desconforto, não tira o ar, o oxigênio, como muita gente fala, né? Esse gás aí é perigoso porque eu vou perder o ar, né? Não, esse gás é para esse tipo de aplicação, então é um gás super seguro e com um tempo de evaporação na atmosfera muito inferior aos demais vendidos no mercado. Então isso é uma coisa que a gente se preocupa muito também. Bom, pessoal, chegamos aqui à fase final do nosso tour. Agora estamos aqui na sala de elétrica, né, onde se encontram aqui as UPS. Então, Matheus, fala um pouquinho para a gente aqui das principais funções, né, da UPS. Depois, se quiser comentar um pouquinho especificamente sobre esse modelo, né, o que você pode contar para a gente? Bom, e falando rapidamente sobre esse produto, tá? Esse é um no-break modular de 150 kVA, então ele tem capacidade de 150 total, e ele é modular, então a gente vai mostrar aí também no detalhe, que são módulos de potência, são módulos de 30 kW cada um, tá? Então você pode fazer a ligação deles a quente, né, o conhecido hot swap. Eu posso pegar, chegar aqui, colocar um módulo novo, ele vai identificar e vai somar isso na capacidade do no-break no mesmo instante. E a gente também tem nesse modelo um recurso muito legal, que são as baterias internas, também hot swap. Legal. Então as gavetas de bateria podem ser extraídas com ele ligado,
para a gente poder fazer medição, manutenção, substituição, sem afetar a operação e sem parar o banco inteiro. Qual que é a autonomia que a gente tem hoje com essas baterias? Essa autonomia ela é dimensionada para 5 minutos a plena carga. É claro que aqui a gente está com muito menos carga, então a autonomia vai ser muito maior. Então é legal que no display você consegue ter essa visão muito rápida aqui, de onde está vindo a energia, se está sendo alimentado pela bateria, se está sendo alimentado pela concessionária. Tem uma série de informações aqui de tensão e tudo mais. E você consegue ver tudo isso remotamente também, através da placa de comunicação que vem nele. Cara, muito bacana. Acho que para a gente fechar, a gente podia mostrar o gerador. Né? Acho que nos outros vídeos que nós fizemos, a gente acaba nunca mostrando, né, essa parte gerador, mais bruta de facilities. Então vamos dar um pulinho lá para a gente conhecer. Então, conforme prometido, aqui nós temos os geradores. Né? Então, no caso, temos 2 grupos geradores. E, Matheus, conta um pouquinho pra gente as características, né? Qual que é o papel do gerador. E, cara, curiosidade, cadê o tanque? Bom, vamos lá. Aqui é o gerador que está acompanhando o dimensionamento para todo o sistema. Né? É um gerador da Cummins, a potência dele é 150 kVA. A gente tem aqui um motor a diesel, né? Isso é importante demais a gente falar, porque tem operações menores que utilizam o gerador a gasolina, mas para grande porte, operações de missão crítica é sempre o gerador a diesel. A gente vai colocar um link aqui na descrição para falar contando um pouquinho mais sobre o gerador. A gente fez um vídeo com o Tomás lá no nosso data center, mostrando detalhe por detalhe de todos os componentes, qual a importância da manutenção, todo o sistema, como que funciona. Então, é um motor, né, cara? É um motor, né? Um motor, um alternador, um painel de controle e cadê o tanque? E os cuidados, o tanque está na base. Né? Então, para esse tipo de aplicação, a gente tem um tanque na base e você pode ter um tanque externo. E aí existem regulamentações de bombeiro que tem que ser seguidas para poder ter esse tanque complementar. Né? E se tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, procura o nosso pessoal, procura o time da Gross, que a gente está à disposição para ajudar vocês aí a sanar as dúvidas e fazer um projeto. Né? Isso aí. Pessoal, resumão então da parte elétrica. Transformador, 150 kW. 150 kVA. Está entrando em 13.8, rebaixa para 380, vem para cá 220, tem o 150 aqui, mais 150 no outro gerador. Parte interna, 2 UPS com capacidade de 150, hoje deve estar o quê? Com módulos de 30? Então 2 módulos de 30 em cada uma. Né? Ar-condicionado para resfriar tudo isso, cabeamento redundante, roda A, roda B, PDUs monitoradas, sistema de incêndio, a questão da segurança aqui, né? Depois, controle de acesso, câmeras, data center completo, muito bacana. Estou muito contente de fazer parte desse projeto, tenho certeza que Bauru e região contam com uma infraestrutura agora de excelente qualidade, de classe mundial. Né? Exatamente, é isso que é importante falar. Todos os fabricantes empregados aqui são fabricantes reconhecidos mundialmente. A questão de ser um parceiro mundial, você sabe que você vai ter um atendimento a nível mundial, então isso com certeza faz diferença. Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Siga a gente nas redes sociais, né? Confere aí todos esses materiais que a gente falou, a gente tem bastante conteúdo, então acompanha a gente. O Thiago vai deixar as redes sociais da Trust Data aqui embaixo, da Gross também, da Pandit, né? E dos fabricantes que participaram desse projeto com a gente. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigado.